Por favor, e abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Eu comecei a ministrar do versículo 6 ao 16, só que eu não consegui concluir essa perícope toda, esse parágrafo todo. Então não consegui alcançar, chegar ao fim. E hoje eu queria fazer a conclusão desse texto. Ele é muito denso, muito profundo. Então a gente tem que ir devagar assim, em alguns textos, alguns a gente consegue um pouquinho mais rápido, outros a gente vai um pouquinho mais devagar, porque tem muita coisa para a gente observar. Olha comigo, capítulo 2, versículo 6, eu queria ler esse texto com você. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que lhe possa restituir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Bendito seja Deus. Esse texto é de uma beleza, a pura leitura dele é extraordinária. Nós vimos que Paulo está falando dessa sabedoria que é Cristo, lembra? Capítulo 2, versículo 4, Cristo é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Então Paulo está falando de Cristo crucificado, essa sabedoria entre os maduros, claro, entre os salvos, não a sabedoria dos poderosos dessa época, a filosofia, a psicologia, as ideologias. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de Cristo, porque tudo isso está reduzido a nada. O apóstolo Paulo vai falar, ele vai, pelo contrário, dizer no versículo 7, que ele está falando da sabedoria de Deus, desse mistério que estava oculto das eras e das gerações, ok? O qual Deus preordenou. Veja, o evangelho inteiro é uma ordenança, é uma ação de Deus, como o texto diz: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, como diz Gálatas 4:4. Efésios também 3:5 diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Veja, aquilo que Deus ia fazer, aquilo que era o plano de Deus eterno, pré-ordenado desde a eternidade, nenhum ser humano poderia entender. Então o Evangelho não é uma construção, não é uma narrativa humana, cultural. O Evangelho é uma revelação de Deus,
Deus envia seu Filho para salvar pecadores, ok? Para vencer o pecado, o diabo, o inferno, a morte e destruir toda oposição. Então, o Evangelho é uma criação de Deus, não é algo humano, ok? Então é isso que Paulo está falando, e para a nossa glória, isso é para a nossa salvação. Ele vai dizer que nenhum dos poderosos dessa época conheceu isso, porque se tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Então os poderosos aí são os ricos, são os religiosos, são os políticos, todos eles crucificaram Jesus, mas também os pobres que estavam lá, aquela multidão inteira dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Quem são os poderosos aqui? Aqui é uma linguagem muito irônica de Paulo. Ele está falando que os poderosos são aqueles que não têm o Espírito, que não nasceram de novo, que não foram salvos. Esses são poderosos porque eles acham que podem salvar a si mesmos. Eles são autossuficientes, não dependem de Cristo. Pelo contrário, eles crucificam a Cristo Jesus, o Senhor. Mas aquilo que olho nem viu, ouvido nem ouviu, nem jamais passou na mente de homem algum, isso é Cristo, Deus nos revelou pelo Espírito. Então, esse texto de Isaías 64 está falando da pessoa de Cristo que vem, do Cristo que vai trazer a salvação, que vai vencer naquela cruz todo o pecado e destruir todas as trevas. Então, aquilo que olho nem ouviu, ouvido nem ouviu e jamais passou pela mente humana é Cristo Jesus. Não tem nada a ver com aquilo que é da eternidade ou aquilo que está lá na glória nos esperando. Não é isso. É Cristo Jesus. Por isso que o versículo 10 vai dizer: mas Deus nos revelou no Espírito. Ok? O Espírito de Deus nos revelou. Quem o Espírito de Deus nos revelou? Cristo. É Cristo Jesus que Paulo está falando. É Cristo Jesus a sabedoria de Deus, a sabedoria de homem algum, de criatura alguma, em todas as eras, jamais imaginou que Deus faria naquela cruz, entregando o seu Filho. A justificação pela fé, isso é, Cristo assumindo o nosso lugar. Mas Deus nos revela isso por seu Espírito. Por quê? Só Deus pode revelar o que está no coração do próprio Deus. Só Deus pode dizer o que está na sua mente, assim como você. Ninguém tem capacidade de saber o que você pensa. Ninguém pode saber o que está no seu coração, só você dizendo. Da mesma forma, só Deus pode revelar aquilo que está em seu coração e aquilo que é um plano eterno, quando nada e nem ninguém existia e nada havia sido criado, estava apenas Deus, e Deus planejou, preordenou desde a eternidade a salvação, a libertação do seu povo. Então é isso aqui que o Espírito de Deus vem trazendo. E aí então versículo 11: pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12: e a partir de agora eu inicio a ministração. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então aqui ele faz uma distinção do Espírito de Deus e do Espírito do mundo. O Espírito de Deus é fácil, é o Espírito Santo. É o contexto aqui, está simples de entender. Mas o que é esse Espírito do mundo? O Espírito do mundo é um sistema mental e cultural governado pelo diabo e posto em execução pelos homens caídos. Aqui você tem uma ação humana e você tem uma ação diabólica, ok? Espiritual das trevas. Lembra de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo a inclinação da carne. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas o texto também vai falar do quê? Do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Veja, as duas coisas se conectam. Existe o pecado do ser humano, existe a queda e o apartar-se do homem de Deus, mas existe também o príncipe da potestade do ar, o espírito que está atuando sobre os filhos da desobediência.
Então, o texto sagrado mostra a junção dos dois. Veja a ação humana, mas também veja a ação maligna. E lá em 2 Coríntios, rapidinho, bota o seu dedo em 1 Coríntios 2, agora abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Veja, essa carta de 1 Coríntios para a carta de 2 Coríntios deve ter aí alguns poucos meses de distância uma da outra, essas cartas, ok? São cartas muito próximas uma da outra, talvez uns 3 meses, talvez 4 meses de distância de uma carta para outra, ok? Então a gente está dentro do mesmo contexto, capítulo 4, versículo 3, 2 Coríntios 4, 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, isso é, as pessoas não entendem, você vai ver justamente no texto que nós lemos e que estamos meditando essa noite, que eles não podem entender o evangelho, olha aí, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, essa é a ação humana. Agora a ação do diabo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Cristo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quando é que Deus disse isso? Gênesis 1, haja luz. Deus disse, haja luz. Agora, entenda o texto. O texto, Paulo arremete a criação do universo, agora ele vai falar da conversão, como a segunda criação. Veja, a criação do universo foi uma ação de Deus, haja luz. Agora, a conversão também é uma ação de Deus. Quando Deus vai dizer haja luz, no dia que Deus disse haja luz para você, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Qual é o conhecimento da glória de Deus? Cristo. Do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo revela a glória de Deus. Então veja, Deus criou o universo dizendo haja luz. Agora você estava em trevas, morto no pecado, totalmente incapaz de conhecer a Deus e de entender os planos de Deus e de aceitar os planos de Deus. Então Deus vem até você e diz, haja luz. E seus olhos são abertos para ver o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, quando você olha para o rosto de Cristo. Toda a glória de Deus está onde? No rosto de Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de Deus. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais passou pela mente de alguém que Deus entraria na nossa história para nos salvar. É isso que Paulo está falando. O que é a filosofia? Porque essa igreja está dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Porque essa igreja está dividida em personalidades. Ela tem que estar centrada em Cristo Jesus. Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. É o que ele vai dizer agora no capítulo 3. Nós não temos que estar centrados em pessoas, nós temos que estar centrados em Cristo. A igreja tem como ponto central Cristo, na glória de Cristo, e vemos Deus e a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. O Espírito do mundo sempre esvaziará a cruz de Cristo por meio do humanismo, da religiosidade, da sabedoria humana, da salvação pelas obras, da filosofia, da autoajuda, do dinheiro, e seja lá mais do que for. O único objetivo do diabo, querido, é que Cristo não seja o primeiro na sua vida, que Cristo não seja o primeiro
O diabo não tem problema com quem diz amém, aleluia, glória a Deus. O diabo não tem problema nenhum com Cornélio, um homem piedoso, bom, justo, que dava esmola. Ele não tem problema nenhum, ele está perdido. Ele não tem problema, o diabo não tem problema com Nicodemos. Ele tem centenas de leituras do Antigo Testamento, se batiza 7 vezes por dia, ora 3 vezes por dia, jejua 2 vezes por semana, vai no culto 2 vezes por dia. Jesus disse: se você não nascer de novo, você jamais verá e entrará no reino dos céus. O diabo não tem problema nenhum com religiosidade, meus irmãos. Nenhum. O fulano lá toca a música evangélica. E até os demônios creem e tremem. Ou seja, não viu que da boca dos demônios saia louvor a Deus? Jesus, filho de Davi, olha, adorou a Cristo. Irmão, todo o joelho se dobrará, o inferno inteiro vai dizer que Ele é o Senhor, mas não estão salvos. O diabo não tem problema nenhum com a questão da religiosidade. Sabe qual o único problema do diabo? Que Cristo seja o primeiro na sua vida, que Ele seja o único na sua vida. Isso o mundo nunca vai aceitar, nunca. Sua família nunca vai aceitar se você disser: Cristo é o grande amor da minha vida, Ele é o primeiro, Ele é o único, eu amo de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento de todas as coisas. Ele está acima de vocês, Ele está acima do emprego, Ele está acima de mim, Ele está acima de tudo. Ele é o primeiro, Ele é o único. Sua família nunca vai aceitar isso. As pessoas do seu trabalho nunca vão aceitar isso. Mas o homem espiritual vai dizer: isso é a coisa certa a se fazer. É claro, você não pode esperar que o homem carnal entenda essas coisas. Não, ele não vai entender isso, porque elas se discernem espiritualmente. Só quem está na luz da glória de Deus vai dizer: isso está plenamente certo. O Evangelho faz todo sentido. O Evangelho é a glória de Deus. Cristo é tudo. Ele é o meu Senhor. Para mim viver, ninguém vai entender isso a não ser quem é salvo. Para mim seria melhor partir e estar com o Senhor, ser incomparavelmente melhor. Mas eu tenho que ficar para servir a igreja. Quem vai entender isso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Seu emprego está depois da igreja, do reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus, primeiro é o evangelismo, é a oração, é a leitura da palavra, é a comunhão com os irmãos. O primeiro de tudo é o reino de Deus, é a glória de Cristo. Se você ouvir isso e você diz: isso está errado, é porque te falta o Espírito. Você nunca foi iluminado. Agora, se isso faz sentido para você, é porque você tem o Espírito de Cristo. Seus olhos foram abertos para aquilo que o olho não pode ver, o ouvido não pode ouvir, nem jamais passou na mente de ser humano algum. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os verdadeiros cristãos que receberam o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, entendem isso. Como disse Jesus em João 14,16, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. A verdade é Cristo. Cristo é o Evangelho, e o Espírito de Cristo sempre nos guiará à centralidade de Cristo. A verdade é Cristo. Cristo é o Evangelho, e o Espírito de Cristo sempre nos guiará para a centralidade da pessoa de Cristo. Quanto mais conhecemos a Cristo, quando temos o Espírito, a nossa vida está em direção a conhecer a Cristo, a adorar a Cristo, a servir a Cristo, a obedecer a Cristo, a cultuar a Cristo e a somente Cristo servir e amar de todo o coração. Se recebemos o Espírito de Cristo, não podemos viver como mundanos. Mas é óbvio, irmãos, se o Espírito de Cristo está em nós, como nós vamos viver como vivíamos? Como vamos pensar como pensávamos? Como vamos ter as mesmas prioridades que tínhamos quando não tínhamos o Espírito de Cristo?
enquanto Deus não havia dito haja luz em nossas vidas. Então, meus irmãos, se temos o Espírito de Cristo, como termina o nosso texto, temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo, avaliamos como Cristo, julgamos todas as coisas como Cristo Jesus, o nosso Senhor, enxergamos a vida como Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Quem tem o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo pensa como Cristo, ok? Então ele tem uma cosmovisão cristã de Cristo, e nenhum aspecto da vida ele vai ver fora de Cristo. Para que entendamos, o Espírito Santo nos foi dado, o texto segue, para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. E o que Deus nos deu gratuitamente? Cristo. Ele nos deu Cristo gratuitamente, e com Cristo o seu amor, sua salvação, sua misericórdia, o seu perdão, a salvação pela fé, a vida eterna, o nome escrito no livro da vida, a libertação do império das trevas. Tudo vem, todas as bênçãos nascem em Cristo Jesus. Por isso, Cristo é tudo. A vida se resume em Cristo. Por isso que Paulo está dizendo: eu sou prego a Cristo crucificado. Está entendendo por quê? Porque fora de Cristo, se você não tem Cristo, você não tem nada. Você não tem nada. Mas se você tem Cristo, se Cristo tem você, você tem tudo para sempre. Meus irmãos, isso é o Evangelho. O Espírito de Cristo nos revela a Cristo, sua pessoa, palavras, obras, redenção. Quanto mais a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, de uma igreja, de uma família, mais de Cristo, mais conhecimento de Cristo, mais adoração a Cristo, mais serviço a Cristo, menos de nós, menos humanismo, menos de estarmos centrados em nós mesmos, menos a nossa vontade e mais obediência à Escritura Sagrada. Como a igreja de Corinto pensa ser espiritual, se no lugar de estar centrada em Cristo, ela está centrada em si mesma e em personalidades? Essa é uma igreja que não tem Cristo. Essa é uma igreja que não está servindo a Cristo. Gordon Fee diz: esses carnais, esses que não têm o Espírito, como Paulo disse, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você só é de Cristo. Aí é o selo, né, do Espírito Santo, Efésios capítulo 1. O selo do Espírito é que diz: você pertence a Cristo, você pertence a Deus, ok? Então uma igreja que não está centrada em Cristo, automaticamente é uma igreja que está perdida. Não é uma igreja, é uma comunidade, é uma associação, é um ajuntamento, pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Pode ser um clube de futebol, seja lá o que for, é só um ajuntamento, uma aglomeração de gente. Não é uma igreja. A igreja é o quê? É a comunidade do Espírito. A igreja é a comunidade do Espírito. Todo mundo que é igreja tem o Espírito. Você só é um cristão verdadeiro se você tem o Espírito de Cristo. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é um cristão. Se você tem o Espírito de Cristo, tudo isso faz sentido para você. E você está vivendo e frutificando assim. Espiritualmente saudável e madura, essa igreja, esse cristão, traz consigo a semelhança de Cristo e a adoração ao seu nome. Isso é maturidade espiritual, porque a obra do Espírito é transformar você à imagem de Cristo. Quanto mais carnal, mais de nós mesmos e menos de Cristo Jesus. A espiritualidade pós-moderna é como a dos coríntios: glorifica o homem e esvazia Deus. Exatamente isso. A glória para o homem, as músicas falam da gente, das nossas bênçãos e tudo. E de Cristo é uma pobreza, é quase nada. Eu ouvi um irmão dizer para mim: pastor, eu estou saindo da igreja que eu faço parte, essa igreja aqui em Brasília, exatamente em Águas Claras, uma igreja com 2.000 membros. Pastor, eu conto
cultos e cultos, um atrás do outro, eu nem ouço o nome de Cristo em nenhuma mensagem. Não é numa pregação. E eu estou nessa igreja há anos, e tem anos que a gente vai domingo após domingo, durante a semana, a gente nem ouve o nome de Jesus, a gente não ouve o nome de Cristo na mensagem. E eu já chamei o pastor, já conversei com o pastor e nada muda, pastor. Eu estou saindo dessa igreja. Eu falei, irmão, é a melhor coisa que você faz, porque isso já deixou de ser uma igreja por muito tempo. Pode ter 200.000 pessoas, mas deixou de ser uma igreja. Porque, irmãos, ajuntamento de gente não significa sucesso. As pessoas podem estar aglomeradas por qualquer coisa. A marcha por um demônio da macumba em São Paulo lota a Avenida Paulista todos os anos. A gente quase não fica sabendo. E lá estão os demônios, as estátuas lá dos demônios, com tridente, asas, caídos, demônios mesmo. E eles estão lá rindo, fazendo festa, banqueteando, trazendo oferendas, todo. E milhares de pessoas. Meus irmãos, a igreja verdadeira está aqui, nesse texto. E eu quero estar aqui nesse texto. E eu quero que você esteja aqui nesse texto. Eu quero que a gente, como igreja, seja como esse texto. Eu quero que a gente, todos nós, sejamos cristãos verdadeiros, fervorosos para a glória de Deus. Veja, Paulo está citando o Antigo Testamento, na Isaías 64, e é isso que o Espírito Santo de Deus vem fazer. Ele vem nos ensinar as Escrituras, ele vem nos guiar a toda a verdade, a essas verdades, como o texto diz, essas verdades espirituais, ok? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu disse, diz Jesus em João 14, 26. Ele nos capacita, o Espírito Santo, a compreender, a discernir, a entender, a julgar espiritualmente todas as coisas. O cristão tem uma mente privilegiada. O cristão deve interpretar, entender, analisar, julgar tudo na sua vida, tudo na cultura, tudo nesse mundo, em base a duas coisas: a cruz de Cristo, a pessoa de Cristo, a sua cruz, e a sua segunda vida. Tudo na sua vida, como o texto sagrado diz, julgai, diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, 1 Tessalonicenses 5, 21, julgai todas as coisas. O cristão nunca pode ter uma mente passiva, nunca. Esse texto está falando de discernir, de julgar, de analisar, de averiguar, de ponderar, de entender, de compreender, de olhar com profundidade. O cristão nunca pode ser alguém raso no seu pensamento. O cristão não pode ser alguém simples no seu pensamento. Irmãos, se há uma necessidade nos nossos dias, mais do que em todas as épocas, é de discernimento. Ele discerne todas as coisas, diz o texto sagrado. Delas também falamos, versículo 13, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Nós estamos interpretando verdades, nós estamos fazendo conhecer verdades, nós estamos esclarecendo, nós estamos expondo, nós estamos comparando, nós estamos contrastando verdades, mentiras, luz e trevas, o bem e o mal. O cristão não pode ter uma mente passiva. Ele tem que julgar todas as coisas, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, cada letra, cada versículo, cada palavra, tudo, cada livro, tudo saiu da boca de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil, e só ela é útil, só ela é o padrão para julgarmos todas as coisas, entendemos e compreendemos todas as coisas. Ela é útil para o ensino
repreensão, para lançar luz aonde as trevas, para correção e para instrução, para nos treinar na verdade e na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Veja, a palavra de Deus nos faz perfeitos em Cristo. A palavra de Deus nos ajuda a discernir todas as coisas. Por isso que você deve estar, como Paulo diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O Evangelho cresce no livro de Atos, se estende por cidades, por países, por nações, e o texto diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O que crescia? A palavra do Senhor. Isso é Evangelho, é quando a palavra de Deus cresce, quando o reino de Deus se estende, a palavra de Deus se estende. Aonde não tem Bíblia, onde não tem meditação das Escrituras, onde não tem profundidade bíblica, onde não tem exposição do texto sagrado, não. Tem muita coisa errada. Tem muito do homem, muito pouco de Deus, talvez quase nada de Deus. Então o que nós precisamos é discernir tudo por meio da palavra. O padrão do verdadeiro cristão são as verdades espirituais encontradas nas Escrituras. Como o nosso texto diz, nós estamos interpretando pelo Espírito verdades espirituais para os que são espirituais. Então nós tomamos as verdades espirituais que o Espírito Santo de Deus abriu os nossos olhos para ver, Cristo Jesus, e tudo o que diz respeito a Cristo, e nós pegamos toda essa verdade de Deus, todo o desígnio de Deus, e interpretamos toda a vida àqueles que são espirituais. Por isso que a gente não pode esperar que as pessoas que não nasceram de novo nos entendam. Para elas é loucura, é o que o nosso texto vai dizer. Então essas palavras são ensinadas pelo Espírito e elas são interpretadas espiritualmente, isso é pela palavra de Deus. Não é aquilo que é uma revelação. Aí eu tive uma revelação aqui, aí eu acho que esse texto significa isso. Não. Por isso que Deus deixa pastores que ensinam, pastores mestres na igreja. Esse é o grande ofício do pastorado, é que ele ensine, como Paulo vai dizer, que ele seja apto para ensinar. Por isso que o ensino é tão importante na igreja. Pedro vai dizer, não é correto que nós abandonemos a palavra para servir as mesas. Não é correto. Isso qualquer um pode fazer, servir as mesas, ajudar, arrumar as cadeiras, limpar as coisas, qualquer um pode fazer. Mas Deus separou pessoas para o ensino das Escrituras, e isso aqui chama-se trabalho, e é muito trabalho, são horas, são dias de estudo, de meditação no texto sagrado, para você chegar a entender plenamente o texto, e ler pessoas que estão tratando do mesmo texto, para que você entenda plenamente a verdade do texto sagrado e possa trazer isso para a igreja. Então, meus irmãos, é necessário um trabalho sério, duro em cima disso aqui, do texto bíblico, ok? E o pastor tem essa missão. A missão do pastor é essa, é ensinar a igreja. Alguém que não sabe ensinar, não está apto a ensinar, não pode ser um pastor, porque a prerrogativa para ele ser um pastor é que ele seja apto para ensinar. A prerrogativa é um dom que ele tem que ter, e a única vez na Bíblia que diz que um dom que o pastor tem que ter é que ele seja apto para ensinar. Então a gente precisa ter essa capacidade de Deus para o ensino. Por isso que não se deve ordenar pastor assim. O fulano ali é um bom irmão em Cristo, então vamos ordenar ele pastor. Não. A gente tem que ter toda uma prerrogativa de caráter e seja apto para ensinar. Que Deus nos ajude. Então a equação do nosso texto é: o Espírito de Deus nos ensina o mistério, que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Depois de ensinados,
somos feitos capazes de interpretar as verdades espirituais. E em terceiro, então podemos discernir todas as coisas pelo Espírito e pela palavra de Deus, que são as verdades espirituais. Então, quais são essas verdades espirituais? A pessoa de Deus, os atributos de Deus, a vinda de Cristo, o sacrifício eterno de Cristo, a justificação pela fé, a criação do povo de Deus, de todas as nações, a morada do Espírito de Deus na vida de cada cristão desse povo, as Escrituras sagradas, a segunda vinda, os novos céus, a nova terra, o lago que arde com fogo e enxofre, o inferno, né? Vemos todas as áreas da vida, todas as áreas da cultura, por meio da verdade do Evangelho. Então o que você tem que fazer? Qualquer coisa que você ouvir, coloque a palavra de Deus para interpretar aqui. Você ouviu uma frase, você viu um filme, uma série, ouviu uma música, ou alguém, um colega, ou alguém dentro de casa falou alguma coisa, olhe para a Bíblia. A Bíblia é a verdade espiritual que Deus trouxe para nós, e é por meio dela que nós podemos interpretar todas as coisas da nossa vida: dinheiro, sexo, prazeres, profissão, família, casamento, educação de filhos, entretenimento. Tudo na vida do cristão deve ser interpretado por meio das... Você não pode ver nenhum aspecto da sua vida como mundano. O tempo, nada. Tudo na sua vida está centrado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Para mim, viver é Cristo. Tudo tem um único sentido, uma única direção: Cristo. É isso que o nosso texto está falando. Versículo 14: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, a palavra grega usada aqui, psíquicos, a palavra grega usada aqui, de psicologia, de psique, é literalmente a respiração. É aquilo que todo ser vivo tem, as plantas têm, os animais têm. É o que é natural a tudo que foi criado. Por isso que o homem natural. Quem é o homem natural aqui? Essa palavra também, psíquicos, está falando dos 5 sentidos, das emoções, do fogo da vida, dos sentimentos, da inteligência, das intuições, das paixões, da razão, do corpo, dessa atividade orgânica que nós temos, da sexualidade, da reprodução. Tudo isso é psíquicos. Tudo isso é psíquicos. Quando você vê, os animais têm sentimentos, eles têm reprodução, eles têm sexo, eles têm respiração, okay? Eles têm uma inteligência neles, eles têm um sistema orgânico. Qualquer coisa criada tem isso. Quando o pecado entrou na nossa vida, ele matou o espírito. No dia que vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Adão e Eva não caíram, duro no chão, morreram. Não. Mas o espírito morreu. Isso é, eles fugiram de Deus. Os vossos pecados foram a separação entre vós e vosso Deus. Essa é a morte espiritual, é a separação de Deus. Isso já é um inferno interno. As pessoas têm medo de ir para o inferno, mas o inferno nessa terra está sem Cristo. Isso é um inferno. Porque você está sem Cristo, você está nas garras do diabo, do pecado, destinado à morte. Você está morrendo até chegar à morte plena, sem Cristo. Então, a vida eterna é justamente quando Cristo entra na sua vida. Quer dizer, na sua morte, né? Ele entra na sua morte, transforma tudo em vida. Isso é a vida eterna. Por isso que nós já temos a vida eterna e já desfrutamos da vida eterna hoje. E a vida eterna é o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. É quem é. Você já está conhecendo a Deus? Você já está se relacionando com Deus em espírito e verdade? Você já adora Deus em espírito e verdade?
eternidade, você já conhece a Cristo e tem a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, você já está na vida eterna. Você não está esperando morrer para ir para a glória, você já vive uma parte da glória. Essa glória será plenipotente na eternidade, mas você já vive ela aqui. Agora, o homem natural, ele só vive pelo instinto, tudo dele é só um instinto. Por exemplo, a religiosidade, as questões culturais, essa espiritualidade morta sem Cristo, tudo isso é um homem natural. Por isso que em qualquer lugar que você vai, em qualquer cultura que você vai, tem oração, tem espiritualidade. Isso tudo é do homem caído, isso tudo é do homem natural. Ele não tem Deus, ele não tem Cristo. Ok? E a linguagem de Paulo no capítulo 3, para essas pessoas é que eles são carnais, crianças e mundanos. A gente vai entrar nisso semana que vem. Ok? Eles são carnais, crianças e mundanos. Eles vivem sem o Espírito, eles não têm o Espírito, isso é, eles não são convertidos. E esses homens naturais, eles são exatamente como todos os outros homens, ok? Não se espera que eles tenham uma visão espiritual verdadeiramente cristã, claro, porque eles estão mortos. Então, eles não aceitam, diz o nosso texto, eles não pegam, eles não agarram, eles não recebem, eles não seguram, eles não podem receber a Cristo, porque ele é natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, eles não podem aceitar, ok? Eles não podem receber, então eles não têm como receber a Cristo, a verdade do Evangelho, porque estão mortos. A razão é porque tudo isso para eles lhes parece loucura. Cristo morrer na cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, se privar dos prazeres, da pecaminosidade, viver uma vida de Deus, para Deus e em Deus, tudo isso para eles não faz sentido. E o texto diz, e eles não podem conhecer, eles não podem, veja, eles estão totalmente incapazes. A palavra grega dunamis aqui, eles não podem, eles não apenas não aceitam, mas eles não podem por causa da morte espiritual. Eles não podem conhecer, experimentar, entender, desfrutar, ok? Da graça de Deus, do amor de Cristo Jesus, porque eles estão mortos. Eles nunca irão querer, desejar ou aceitar o Evangelho de Cristo. Lembre-se, Paulo está escrevendo isso para uma igreja. Paulo está escrevendo isso para uma igreja. Aí você fala, poxa vida, para uma igreja que Paulo está escrevendo para pessoas que acham que são cristãs, é justamente esse o ponto, ok? Eles falam línguas, eles tomam santa ceia, eles vão para o culto, eles cantam cânticos a Deus, mas Paulo está dizendo, olha, vocês não têm o Espírito, porque esse tipo de vida que vocês estão vivendo diz exatamente que vocês são homens naturais, vocês são exatamente como as pessoas desse mundo, vocês são exatamente como as pessoas da cultura, vocês não são cidadãos do céu, vocês não são cristãos de verdade, vocês não têm o Espírito, porque se vocês tivessem o Espírito, vocês estavam vivendo de outra maneira. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, mas também não pode a árvore má produzir frutos maus, ok? Então, pela vida da pessoa, você sabe se ela está em Cristo ou não. E esse texto de Filipenses 3,18 é muito triste, mas é uma verdade. Pois muitos andam entre nós. Muitos andam entre nós. Então, dentro da igreja, João vai usar a mesma ideia. Muitos anticristos estão entre nós e saíram do nosso meio, é a mesma ideia, pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles estão na igreja, mas eles são inimigos da cruz de Cristo. E quais são as características dessas pessoas? O Deus deles, o destino deles é a perdição. Está vendo? Eles não são salvos, eles estão destinados à perdição. O Deus deles é o ventre. Veja, eles são escravos dos seus sentidos. O ventre aqui é o apetite. Eles se lançam aos seus apetites, suas vontades, seus desejos, como qualquer homem natural. Como qualquer homem natural, eles se lançam aos seus apetites, aos seus desejos. A glória deles está na sua desonra. Eles são infiéis a Deus, infiéis aos homens. E tudo
e o texto diz, e o que eles procuram são apenas as coisas dessa terra, são apenas coisas dele. Tudo dessa pessoa é dinheiro, é comida, prazeres, entretenimento. Essa pessoa não está pensando e vivendo como se houvesse uma eternidade, como se fosse comparecer diante do tribunal de Cristo. Essa pessoa, a única coisa dela é aqui e agora. Essas pessoas estão dentro da igreja, é o que o texto diz, pois muitos andam entre nós. Eles não davam, eles andam, eles estão presentes dentro da igreja, mas eles são assim. São assim. Acontece hoje? Sim. Aconteceu naquela época também. E sempre vai acontecer. O joio e o trigo sempre estão juntos. Sempre estão juntos. E quem plantou o joio foi o diabo, foi o inimigo. E é isso que Jesus vai dizer. Versículo 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O cristão verdadeiro recebe uma capacidade especial, sobrenatural, divina, que vem do Santo Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, que para entender, para compreender à luz do Evangelho, tudo o que está acima dos céus e debaixo dessa terra. Se o ser humano caído, morto no pecado, consegue fazer a distinção entre o bem e o mal, às vezes, a luz e as trevas, ele tem justiça, tem todos esses aparatos jurídicos. Se o homem natural consegue fazer isso, imagina o homem espiritual. Como ele não consegue olhar para a vida, para o mundo e discernir o mundo, a cultura, tudo que existe espiritualmente. Isso é por meio da palavra de Deus. Ele discerne. Essa palavra quer dizer literalmente julgar. Ele consegue botar na balança, ele tem um olho clínico, ele consegue olhar o que está por cima da superfície, ele consegue enxergar o que o ser humano caído está fazendo para se manter longe de Deus. E não apenas isso, ele consegue olhar aquilo que o diabo está com seus pés e mãos envolvidos em tudo isso. Ele discerne. Por isso que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Percebe isso, ele entende isso pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que elucida, lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Ela ilumina, ela traz uma luz que está além dessa luz natural da própria justiça, do bem e do mal que o ser humano caído tem. O ser humano consegue enxergar, o cristão verdadeiro consegue enxergar para além de tudo isso. Ele discerne o seu próprio espírito, ele consegue discernir a Deus, ele consegue discernir os homens, ele consegue conhecer a Deus, ele consegue conhecer os homens, ele discerne seu próprio espírito e a sua carne, ele sabe o que é a inclinação da carne, ele sabe o que é a inclinação do espírito, ele sabe o que são as inclinações naturais e celestiais dentro de si mesmo, ele discerne a cultura, os movimentos sociais, as ideologias, mas também ele discerne o reino de Deus. Ele discerne aquilo que é um engano. Gente, lembra, irmãos, engano não é uma mentira. O engano é a mentira misturada com a verdade. Por isso que é um engano. O engano não é uma mentira. O diabo nunca vai aparecer para você com uma mentira. Ele sempre vai aparecer para você como um engano. Ele sempre vai dizer para você, não é bem assim. Ele sempre vai aparecer para você e dizer um engano para você. Ele nunca vai aparecer como uma mentira aberta para mim e para você. Então precisa de discernimento, principalmente no mundo relativista como nós estamos. Hoje não existe uma verdade absoluta. Não, cada um tem a sua verdade. É muito antigo. Volta de novo a cada cultura, a cada momento social, volta-se essas ideias. E está aí para frente. E agora você tem que discernir.
Você precisa pegar a Bíblia e discernir isso, ouvindo as ministrações, ouvindo pregações que eu tenho dado para vocês, a gente lendo as Escrituras Sagradas, em oração. É a hora de você discernir a sua vida, todas as áreas da sua vida e da cultura. Ele discerne o passado, ele discerne o presente, ele discerne o futuro, ele julga todas as coisas sob a ótica da soberania de Deus e da temporalidade humana. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, capacita o cristão a conhecer e a julgar todas as coisas. O novo nascimento traz isso para mim e para você. O Espírito de Cristo vem até o nosso espírito que está morto e traz vida e nos ressuscita com Cristo. E agora você tem essa capacidade de Deus de discernir todas as coisas. E aí ele termina dizendo, versículo 16: quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ele está citando Isaías 40, versículo 13 ao 15. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou Deus conselho para que lhe dê compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem ensinou a Deus a sabedoria? Ou lhe mostrou o caminho do entendimento? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que debaixo dessa terra, por causa do pecado, não há ser humano algum que possa instruir a Deus, nem os seus anjos que nunca pecaram não podem instruir a Deus. A mente de Deus é infinita em sabedoria, em poder, em conhecimento. Então, meus irmãos, o que nós precisamos não é de filosofia, não é de psicologia positiva, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos discernir a vida, nós precisamos discernir a cultura, nós precisamos discernir as nossas famílias, nós precisamos discernir o estado da igreja, nós precisamos discernir as estratégias do diabo contra a igreja, a religiosidade, a mornidão. Como é que você vai discernir o sentimento que você tem, às vezes, de não querer orar, de não querer ler a Bíblia, de querer voltar para o mundo, de não pregar o Evangelho? Você acha que o diabo não está trabalhando nisso? Paulo vai dizer aos Efésios: não deis lugar ao diabo. Veja a percepção espiritual de Paulo. O apóstolo está mostrando para a igreja: o diabo está atacando vocês, está desunindo vocês, está afastando vocês do propósito de Deus, da semelhança de Cristo, de pregar o Evangelho, de ser instrumento da glória de Deus. Igreja, abra os olhos, o diabo está aí. Então revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, porque o inimigo vai lançar flechas de fogo contra vocês, com toda oração, com as verdades do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos discernir a nossa vida, nós precisamos discernir o estado do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa família, da igreja, do mundo, da cultura, de tudo. Nada pode ficar de fora desse discernimento espiritual que as Escrituras Sagradas nos dão. Por quê? O texto termina: porque nós temos a mente de Cristo. Você nunca vai ver Cristo com uma mente passiva. Ninguém fala nada para Cristo no qual ele não vai discernir aquilo espiritualmente. Nenhuma intenção de ninguém. Ele sabia o que estava no coração das pessoas. Ele discerne aquilo. Ele discerne o momento de ir a Jerusalém, de não ir a Jerusalém. Ele é guiado pelo Espírito ao deserto, é tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. E de toda espécie de tentação, diz o texto sagrado, foram feitas. E ele discerniu cada uma delas. Quando Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, tenha pena de ti, o Senhor não vai morrer, arreda Satanás. Ele discerne o que está por trás dele. Ah, mas Pedro amava Jesus, mas o diabo está incitando você para falar isso. Quem está por trás dessas suas palavras, Pedro, é o próprio Satanás. É o discernimento espiritual de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o mesmo Jesus diz: não foi carne e sangue, Pedro, que te revelou isso, mas foi o próprio Pai Celestial que te disse isso. Que eu sou Cristo, o Filho
do Deus vivo, ao discernimento espiritual de Jesus. O que é que está te afastando de Cristo? O que é que está te afastando da palavra de Deus? Você não consegue discernir isso? Não consegue enxergar isso? Não consegue perceber isso? Simplesmente está se deixando levar pelas circunstâncias? Nas circunstâncias que você está vivendo na atualidade, o que você precisa discernir aí, segundo o Evangelho. Meus irmãos, que Deus continue nos dando graça, percepção espiritual, para que enxerguemos todas as coisas por meio da luz da glória de Deus na face de Cristo Jesus, a sua palavra, pelo poder do seu Espírito. Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Pai Santo,